eu fiz uma enquete no Instagram sobre o que eu vou fazer em 2024. E eu pedi para o povo me ajudar. Me ajuda aí, o que você vai fazer? Em 2024 eu vou, complete a frase. E vieram algumas respostas muito interessantes, a grande maioria muito legal, e muito distintas uma das outras, e dali daquelas respostas eu fui inspirado a trazer algo para a igreja nesse sentido, que é justamente essa direção para o ano, conforme o que está no coração das pessoas, porque eu acredito que os desejos que estão em nós, se andamos realmente com o Senhor, se andamos com Jesus, e a gente está alinhado com os desejos dele. A palavra diz que ele efetua em nós o querer e o agir. Então, se eu ando com Deus, os meus desejos, até aqueles que não estão concretizados, com certeza vêm de Deus. A vontade de realizar algumas coisas, elas são inspiradas no Senhor. Então, eu peguei algumas dessas respostas e transformei em tópicos da minha palavra, e algumas pessoas que estão aqui, foram algumas que vão aparecer aqui, eu não vou falar o nome, logicamente, mas me ajudou muito, obrigado você que me ajudou ali. Então, para iniciar a palavra de hoje, eu vou vou iniciar lendo Provérbios 16:3. Abre lá para a gente ler junto. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Primeira coisa é entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor, é separar para o Senhor, é fazer com que aquilo seja algo que flua através de você, partindo de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tem que ser consagrado a Deus, entregue a Deus. Desde o meu trabalho, a minha família, os meus dons, as minhas habilidades, precisam ser, e principalmente os meus planos, os meus desejos. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, sobre o que eu vou fazer em 2024, é manter o foco e não me distrair com pequenas coisas. Vamos ler Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Para a gente não se distrair, nós precisamos amadurecer. Porque se você perceber, quando você anda com uma criança em algum lugar e passar por uma loja de brinquedos, o que a criança vai fazer? Você está andando para cá, a criança vai fazer assim, ó. Já vai direto, vai chamar a atenção dela, vai distrair do foco. Tu está indo lá trocar o teu presente de Natal que não coube, tu comeu muito, engordou e não vai entrar aquela camisa M que tu ganhou no Natal, tu vai precisar ir na Renner para trocar, pegar uma G ou uma GG, se for o meu caso, uma GG, que eu gosto um pouquinho maior. E só que se eu for, e o Esteve, a Ana já olha o Re-Rap lá, aquele solzinho, ela já vira e não quer nem saber. A Ana é bem carreira solo, ela não liga pra gente. Ela vira e vai, que o jeitinho dela assim, igual um pinguinzinho andando, e vai embora. Por quê? Por mais que eu passando, olho, legal, mas eu tenho o meu foco. Eu sei para onde eu tenho que ir. Só que a criança, ela não tem o amadurecimento para saber o foco, então qualquer coisa distrai. Qualquer coisa tira o rumo de onde ela estava indo. E o que está falando que é o propósito é que a gente não seja mais como criança. Nós, como filhos de Deus, em amadurecimento, recebendo o poder do Espírito Santo para atuar como grandes evangelistas nessa cidade, nós precisamos amadurecer, porque as distrações estão atrapalhando, às vezes, o nosso crescimento. E não somente espiritual, mas também profissional. As distrações atrapalham até no amadurecimento do casamento. Muita gente hoje, na hora de dormir, vai para a cama, celular, e está ali. Vê o sono, vira para o lado e dorme. Não conversa mais, não namora mais, não dá uns beijos mais na boca, mais, acabou nesse negócio de... Não se beija mais, né? Você não beija mais não? Como é que é? Quando fala assim, as pessoas, ai meu Deus, será que só eu faço essas coisas?
Porque as distrações são distrações. É uma coisa particular minha, né? Você não precisa fazer igual eu. Mas eu nunca tive televisão no meu quarto, por exemplo. Porque é normal, se você tem. Quando você deita a primeira coisa, pum, tu liga e fica ali. Às vezes a pessoa até quer conversar. Espera aí que eu estou prestando atenção na minha série aqui. Sabe, a gente quer prestar atenção. São distrações. E Deus quer nos levar a um amadurecimento espiritual. Para que a gente não se distraia com qualquer barulho, com qualquer fala. E a gente precisa buscar isso. E a gente não pode dar atenção, como ele está falando aqui, a gente não pode dar atenção para qualquer vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens, de pessoas. A gente acha que heresia é só pregada aqui. Mas às vezes, muitas delas, algumas heresias são pregadas numa mesa. Algumas heresias são pregadas numa roda de conversa. Ali acontecem as maiores heresias. E a gente, distraído, não percebe. E se alimenta, como está falando aqui, ó. Se alimenta. Deixa ser levado por qualquer vento de fala, de doutrina. E um cristão maduro precisa ser firme na palavra. Firme no Deus que serve, firme nas promessas que Deus te deu, porque você e eu vamos viver as promessas que Deus nos deu. Mas nós não podemos nos distrair, porque isso vai atrapalhando a nossa chegada. E a gente vai atrasando algumas coisas e vai, por quê? Distrações. Olha o que Atos 20 e 29 diz, Paulo falando, ó. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Paulo, se pelo amor de Deus, cuidam, estou indo embora, mas tudo que eu preguei não, pode ser dissipado, porque o diabo vai colocar dentro de vocês pessoas. Está vendo que é dentro? Não é um pregador de fora que eu vou trazer aqui, ele vai trazer uma doutrina louca, uma heresia, e todo mundo, que legal essa heresia. Não. São lobos que introduzidos, penetrados no meio do rebanho, que vão trazer. Que ovelha que vira lobo? Ovelha distraída. Ovelha que ouve qualquer barulho, qualquer voz, qualquer influência. Ela ouve e leva a sério o que está ouvindo e vai. Mas não pode, não permita. A esperança da promessa cumprida precisa ser preservada. E às vezes a gente tem que ser surdo. Surdo para qualquer outra voz. Mas os ouvidos abertos para a voz de Deus. Você está comigo aí, amém? Outra coisa que eu vou fazer em 2024. Desfrutar de todos os propósitos que Deus tem para mim. Quem quer desfrutar de tudo que Deus tem para você aí? Meu Deus, eu quero tudo. Não quero um milímetro a mais, mas também não quero 1 milímetro a menos. Quero tudo que Deus tem para mim. Olha o que Efésios 2:10 diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Está vendo que Deus vem antes de nós, certo ou errado? Só que a gente tem uma tendência humana, uma leve tendência a trocar a ordem. O que a gente faz? Nós pegamos os nossos planos, os nossos propósitos e pedimos para que Deus abençoe eles. Só que a gente esquece que antes de eu ter os meus propósitos, Deus tinha os dele, para a minha vida. E eu estou aqui para executar os propósitos de Deus. Só que como é que a gente vive? Deus, eu tenho esse plano para esse ano. Deus, eu tenho esse sonho aqui. Eu quero que o Senhor execute para mim. Eu não posso fazer. Eu sei que o Senhor é um Deus do impossível. Meu Deus, haja por mim. A gente fica assim, provocando a Deus diante dos propósitos que eu criei. Preciso te falar algo. Deus não tem compromisso com planos que Ele não criou. Agora, os planos que Ele criou, Ele é fiel para cumprir. Se você carrega a palavra do Senhor,
se você carrega promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, eu não sei qual é a área, mas se Deus falou, por mais impossível que seja o contexto, Ele cumpre porque Ele é fiel. Agora, não fica criando um monte de plano teu, aí coloca na fila de prioridade, lá na frente, tudo que é teu bota primeiro, lógico, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí eu coloco todos os meus planos, e os dele fica sempre para depois. Não, Deus, quando eu tiver mais condições, eu faço isso. Depois de eu casar, eu faço isso. Depois que eu me formar, eu te sirvo. Não. Deus te chama para agora, do jeito que você está. Sem condições, sem preparação, porque Ele vai te ajudar a se preparar. Ele vai te dar condições para realizar, porque tudo é dele, é por Ele, e é para Ele todas as coisas, não é por mim, não é sobre mim, não é por mim. Está entendendo, gente? Amém? Então eu preciso entender que é muito mais leve eu viver um plano já pronto, do que eu criar os meus sem respaldo de Deus, e ficar fazendo força para os meus planos serem concretizados. Isso é o que acontece com as pessoas que criam os próprios planos, começam a executar os próprios planos, inicialmente parece que está dando certo, porque a gente brasileiro não desiste nunca, né? É guerreiro, ele vai, e vai 1 mês, 2 meses, parece que está dando certo, porque eu estou conseguindo. Só que sem Deus, gente, a gente não consegue fazer nada mais. E aí a gente vai cansando, vai pesando, uma vida pesada, difícil de levar, já acorda cansado, já vai dormir pensando, meu Deus, aquilo de novo. Mas porque são planos que eu tracei. A gente tem que entender que antes de eu criar qualquer plano, Deus já tinha um plano pronto para mim. E é muito mais leve viver um plano já pré-feito. Olha aqui, Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, designei profetas nações. Antes de você vir ao mundo, Deus já tinha plano pronto para você trilhar. É como se fosse, a gente estava conversando hoje à tarde. Os planos de Deus é um carrinho com um trilho. Se você entra no carrinho e o trilho é numa descida, o carrinho pega um embalo e vai embora. Agora eu com os meus planos é um carrinho, sem trilho, numa ribanceira. Eu vou, já me encapoto, já bato a cabeça na pedra, já dá tudo errado, e me machuco todo, eu chego em algum lugar eu vou chegar. Nós vamos chegar todo arrebentado, todo machucado, quebrado, faltando parte, sem um carrinho, porque o carrinho fica para trás. Deus quer que eu e você entramos no carrinho das vontades dEle. E você só vai surfar na onda que Ele cria. Quem quer surfar na onda de Deus aqui, gente? Deus já tem um plano para você e para mim. E a gente fica assim teimoso, Jesus amado, misericórdia. Olha aqui, ó, Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Mas sabe qual é o problema? Foi Deus que me criou, foi Deus que me teceu. Mas aí eu venho ao mundo, bonito, formoso, purpurinado. Aí entro na igreja, passo alguns anos com Jesus. Agora eu estou um crente velho. O que eu faço? Eu começo a tecer o meu Deus. Eu começo a criar o meu Deus, a minha imagem e a minha vontade. Esse é o perigo. Aí o que acontece? Um monte de gente frustrada com Deus. Mas qual Deus? Com qual Deus que você está frustrado? Com um Deus verdadeiro ou com um Deus que você criou? Com qual Deus que você está triste? Qual é o Deus que está demorando? É o Deus verdadeiro ou é o Deus que você criou? Aí é que está, existe uma diferença gritante. Olha aqui, não foi nem você, nem eu que escolhemos. João 15,16. Vocês não me escolheram. Está vendo como é que você é ruinzinho e eu também sou? Não foi eu que escolhi, mas eu os escolhi para irem darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Está vendo o que Ele vai conceder a nós? Tudo o que pedirmos.
mas tem uma condição. Só porque foi Ele que nos escolheu. Só que a gente não escolhe Ele. A gente só escolhe o que a gente quer, o que a gente acha. E aí a gente fica nessa briga. Então essa frase para mim foi incrível. Vou até ler de novo. Eu quero desfrutar os propósitos de Deus para mim. E o problema é que a gente está criando um monte de sonho próprio, um monte de plano próprio. Aí a gente cria uma novelinha na cabeça com os capítulos, né? Tudo lindo, né? Tudo com final feliz, tudo dando certo, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, e eu vou criando. Só que a minha cabeça é um conto de fadas, e aqui na realidade não é a mesma coisa. Aí eu vou me frustrando, porque a realidade é diferente da expectativa. Só que quando eu boto expectativa em mim, eu me frustro, mas quando eu boto expectativa em Deus, eu serei feliz, porque Deus é tudo que eu preciso ter. Estão entendendo aí, amém? Tudo já está pronto, gente. Tudo já está pronto. Jeremias 29:11. Olha o que Deus tem para você e para mim. Porque eu sei, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você pode me ajudar aí? Fala para alguém que está lá daí. Deus tem futuro para você. Um futuro brilhante. Não é esse futurozinho seu, assim, embaçado que tu está achando aí, não. A gente acha, né? A gente cria um ideal. Mas qual é a plataforma do nosso ideal? Depois que eu li essa frase, gente, essa pessoa que botou essa frase aqui na caixinha de perguntas para mim, já pregou para mim na hora. Quando eu vejo essa frase, meu Deus, é isso. É isso que eu preciso viver. Porque a gente fica assim, não, esse ano eu vou conseguir fazer tal coisa. Esse ano eu vou conseguir comprar o meu carro. Esse ano eu vou conseguir fazer aquela viagem. Esse ano eu vou conseguir, não sei o que eu vou conseguir. Não, eu só quero uma coisa, Deus. Esse ano eu quero desfrutar de tudo que o Senhor já tem pronto para a minha vida. Já está pronto. Então queira isso. O que é teu já está pronto. O problema é que a gente quer o que não é nosso. Quem sabe você está brigando e guerreando por coisas que não são suas. Não são seus esses objetivos. E o que é teu já está guardado no Senhor. E não vai demorar. Você acredita nisso, gente? Tu pode aplaudir o Senhor muito forte. Por glorificar o Senhor, porque tudo já está pronto. Então eu não preciso fazer tanta força assim. Outra frase que, meu Deus, foi uma pregação. Esse povo da igreja aqui é muito, muito top, né? O que eu quero fazer em 2024? Morar perto da igreja. Uma frase tão simples, mas falou tão profundamente no meu coração, gente. Não é sobre uma posição geográfica. Não é morar pertinho para ser mais cômodo. Não é morar perto para gastar menos gasolina ou menos tempo. Não é só por isso. Claro que isso é um benefício. E, inclusive, tem vários membros migrando para o reino do Garcia. E daqui a pouco não será mais reino do Garcia. Será reino de Deus esse lugar aqui, meu Deus. Já está sendo, né? Que é um pedacinho do reino de Deus, no reino do Garcia. E não é sobre essa questão de distância física. Se trata de quem nós somos. Porque os lugares que frequentamos falam muito sobre nós. Verdade ou não? Porque se a pessoa vai muito na padaria, vai muito na lanchonete, é que ela curte aquela bomba de chocolate, aquele quindim, oh glória. Né? Já deu um avivamento aqui, aleluia. Se a pessoa vai muito na academia, fala sobre disciplina, sobre cuidado, sobre a pessoa que está ali cuidando do templo do Senhor. Então, cada lugar, se a pessoa vai muito na igreja, se ela não for uma pessoa religiosa, né? Mas ela vai porque ela ama o Senhor, ela ama servir. Porque a igreja, gente, só serve para uma coisa, só serve para servir. Se a igreja não servir, ela não serve. Se a igreja não mudar a realidade de ninguém, pode fechar a porta. Igreja não é feita para culto, só para culto. Igreja é feita para mudar a realidade da sociedade. Igreja é um pedaço do céu na terra. A igreja tem que trazer o céu para a terra. Isso é eu, é você. Isso não acontece só aqui, gente. Porque existem problemas que não são resolvidos aqui.
Tem problemas que são resolvidos nas casas, no trabalho, no meio da rua. São resolvidos porque a igreja atuante, ela muda realidades. E uma pessoa que quer morar perto da igreja, não é só porque ela não quer gastar gasolina, é porque ela quer servir mais. Ela gostaria de fazer mais ainda. Porque, como igreja, eu preciso desempenhar um trabalho de serviço a alguém. Olha que interessante, né? Nós já estamos servindo como igreja aqui com o nosso terreno de estacionamento para os vizinhos. E essa semana eu estava aqui na igreja e uma pessoa me procurou no WhatsApp: oi, tudo bem? Somos aqui mais um vizinho de vocês e gostaríamos de saber se podemos utilizar o terreno de vocês para guardar umas peças e tal, bastante coisa. Falei: olha, eu estou aqui agora, se tu quiser vir agora, já vamos conversar pessoalmente, já vamos acertar tudo e tal. Aí a pessoa veio, o dono veio e tal, uma mulher e um senhor. E ele perguntou: posso usar e tal? Quanto é que tu cobra e tal? Eu fui deixando ele falar, a mesma conversa do outro, né? Eu falei assim: olha, eu vou te cobrar uma coisa muito cara, que eu não sei se tu vai ter capacidade de me pagar. Ele: o que é? A tua amizade. Quando eu falei isso, ele já, meu Deus, mas como assim? Sim, só que tu quer ser meu amigo? Usa o meu terreno. Se tu não for meu amigo, tu nem entra aqui. Aí, não, vamos aqui, vamos usar e tal. Aí ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim: o que tu prega aqui? Olha só. Rapaz, eu falei: esse cara sabe o que ele está perguntando. Esse cara não fosse vós que falasse, mas foi no Espírito essa pergunta. Aí eu falei assim: olha, senhor, vou te falar assim resumidamente. Primeira coisa que eu prego aqui é que Jesus salva. Outra coisa que eu prego é que nós, como igrejas, devemos servir a sociedade. É verdade o que eu falei, gente? É a minha pregação aqui? Eu acho que eu nasci para falar só isso. Eu sou tipo um João Batista. Só tem uma pregação, é só essa. Que nós devemos. Tu vê que toda a minha palavra, eu falo de todo mundo, mas sempre estou levando para servir, para Jesus, é sempre um ou outro. Eu falei: olha, eu só falo isso. A gente tem que servir, como estamos servindo o Senhor agora. Vai ser uma alegria para nós ver suas peças aqui. Ele: meu Deus, cara. O cara ficou assim maravilhado, gente, vocês não têm noção da oportunidade que tivemos para servir mais alguém. E a gente conversou um monte. Aí ele falou assim: olha, o que a gente precisa mesmo é disso, de pessoas assim, pessoas do bem, pessoas que falam de Deus. Aí, pronto, já ganhei o coração do homem, temos mais um amigo. Então olha como é que é bom uma igreja que serve. Imagina se eu fosse aquele pastor ciumento: não, aqui não vai mexer aqui, deixa aqui, nós estamos cuidando disso aqui lá, papapá. Não é bom porque não tem ninguém aqui. Não, gente, isso aqui não é meu. Sabe o que fala em Provérbios? As bênçãos não acrescentam dores. Então, se eu sou abençoado, eu não posso causar dor em outra pessoa. As bênçãos que eu recebo abençoam outras pessoas. Então, se somos abençoados com um terreno tão grande e lindo, essa bênção tem que abençoar outras pessoas também. Não pode ser bênção só para mim e ter dor para o outro. Imagina um vizinho aqui olhar para nós, um terreno desse tamanho, e falar: poxa, estou precisando tanto de um espacinho, e os caras não me cederam. Olha aí, cara. Eu estou falando daqui, mas quem sabe na minha vida particular, na sua vida, precisa ser expandido esse pensamento sobre servir, sobre ajudar, sobre servir para alguém, servir de alguma coisa. Que a gente precisa servir, gente. Eu e você somos ferramentas de Deus, dos céus, para servir aqui na humanidade. E se a gente não servir, para que a gente serve? Se eu não fizer algo para alguém, para que eu vim para cá? Se Jesus veio para servir, Mateus 20, 28, olha aqui como Jesus falou: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quem sabe, servindo alguém, você está ali resgatando o coração e a alma daquela pessoa. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar para virar uma chave, mas essa semana eu plantei uma semente, que pode durar anos, pode durar décadas, mas eu sei que ele vai lembrar de uma igreja que serviu, e ele vai saber por que serviu, porque existe um Deus dentro daquela igreja. Estão entendendo, gente? Amém? Outra resposta que me deram foi que em 2024 eu vou falar mais do amor de Deus, que conecta muito com essa última fala que eu tive, né? Nós precisamos, gente, urgente, ser evangelizadores autônomos.
Nós precisamos parar de esperar um movimento de evangelização da igreja oficial e sermos cartas vivas do Evangelho andando pela rua. A gente precisa se manifestar nos nossos dia a dia, não ficar escondido como um 007 gospel, ninguém sabe a minha identidade cristã, eu trabalho, eu vou no mercado, eu vou na reunião de condomínio, eu vou em um monte de lugar, ninguém sabe o que eu faço. E às vezes o cara canta um monte, toca um monte, prega um monte, faz um monte de coisa incrível, mas ninguém sabe as qualidades daquela pessoa, porque ela não expõe. E o mundo precisa urgente saber quem é Jesus. Muitas pessoas estão sofrendo, errando, buscando uma felicidade de algum jeito, porque elas estão na escuridão, elas não estão enxergando. Então elas estão se sujeitando a qualquer ambiente, qualquer situação, porque elas não sabem o que é o caminho. Porque quem não tem Jesus, que é o caminho, essa pessoa trilha qualquer caminho. E nós somos essa resposta. Nós temos a lâmpada para os meus pés, que é a sua palavra. Nós carregamos a luz para os nossos caminhos. Por isso que nós estamos caminhando em direção ao Senhor. Mas como esses não têm a palavra, eles não têm luz para o caminho deles. Então eles estão errando, aí erra no casamento, aí erra no trabalho, aí erra com drogas, erra com prostituição, erra com isso, erra com aquilo, erra com a identidade, erra com tudo, porque não conseguem enxergar aonde estão pisando. E nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos aqueles que carregam as lamparinas, que é a palavra de Deus. E nós precisamos parar de ficar dentro de casa iluminando a sala e sair pelas ruas iluminando o caminho das pessoas. Precisamos viver intencionalmente como Deus é. Deus botou você aqui, em Blumenau. Quem não é de Blumenau aqui, levanta a mão. Eu não sou de Blumenau, olha aí. Você acha que foi assim, ó, Deus nem viu. Ele estava andando na nossa... Olha, aquela pessoa foi para Blumenau. Ô, Anjo Gabriel, pega o relatório aí. Por que ela foi para... Você acha que Deus faz isso? Ele perde o controle das coisas e nem sabe por que tu veio parar aqui? Não. Foi Deus quem te colocou nessa cidade e tem um objetivo de salvação aqui. É lógico que você vai ser abençoado, é lógico que você vai receber as bênçãos, as coisas do Senhor, mas existem projetos de salvação na sua vida, por isso você está aqui. Comece em você. Quem sabe muitos que estão hoje aqui em Blumenau, estão firmes no Senhor, servindo uma igreja, antes não faziam tanto talvez, e hoje estão bem ativos. Então já começou em você esse trabalho. Agora tem que sair de você e partir para a humanidade. Então a gente tem que entender isso. Olha aqui Romanos 10 e 12, esse aqui para mim é o texto áureo da evangelização do mundo. Romanos 10, 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Está vendo que existe uma condição. Primeiro, não existe diferença entre nenhum tipo de pessoa na terra. Ponto. Segundo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui eu abro um parêntese. Não é aquele que te agrada religiosamente, não é aquele que muda o tipo de roupa porque você gosta desse tipo de roupa, não é aquele que faz isso ou faz aquilo porque aí você vai achar que ele está salvo ou não. Não, existe uma condição. Aquele que grita pelo nome do Senhor, esse será salvo. Porque esse que grita é aquele que crê. E a palavra diz que todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Mas como que a pessoa vai ter condições de clamar, de invocar o nome do Senhor, se ela não conhece, se ela não ouviu falar? Como que ele vai ter condições de buscar o Senhor se ninguém falou para ele?
Está falando aqui, está perguntando. Como que eles invocarão se eles não crerem? Porque eles só vão crer se eles ouvirem. O que a palavra diz? A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então não é o meu discurso emocionante, não é eu fazer coisas mirabolantes, eu vou fazer você crer. Se eu simplesmente pregar a palavra do Senhor, ela vai entrar no teu coração e você vai crer no Senhor. Agora eu estou pregando. Aqui nós estamos fechados, gente. Amanhã é uma grande oportunidade de um vizinho seu saber sobre Jesus, de um amigo seu de trabalho. E justo eu trouxe algumas coisinhas sobre evangelização aqui. Uma pergunta: por que evangelizar? Você já fez essa pergunta, não? Por que eu tenho que evangelizar? Se Deus é poderoso, se todo mundo sabe o que é Deus, igreja, tem internet, tem tudo aí. Por que as pessoas não vêm? Por quê? Quem sabe, tu já se perguntou isso? Primeiro, porque é uma ordem do Senhor. Se eu não fizer isso, eu estou em desobediência. Eu levo para mim essa questão. Vamos ler Marcos 16 e 15? Jesus disse: se vocês quiserem, tiverem vontade de ir por todo mundo, é assim que está escrito, não? Quando vocês estiverem felizes e contentes com seus objetivos traçados completos, está assim, não? Como é que está? Como é que é a primeira palavra? Como é que é? Meu Deus, essa coragem de vocês aí está me dando medo. Qual é a primeira palavra ali? É uma ordem? Qual é a classe gramatical? Tem professor de português aí, não? Qual é a classe gramatical desse vão? É um pronome de é agora ou nunca. É um pronome de me obedece, senão não vai dar certo. Gente, eu não preciso nem fazer uma exegese, fazer uma pesquisa para entender o que é essa palavra. Vai e prega o evangelho. Aqui, ó, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a quem, gente? A quem vocês acharem legal? A quem vocês acharem que está conforme os seus conceitos de vida? Quem é? A todas as pessoas. Aí aqui é a condição: quem crer e for batizado será salvo. Quem crê, aí volta para Romanos. Como crerão se não conhecem? Se não ouvem? E como, aí ó, é outra questão: como pregarão se não há quem envie? Aí, só que assim, depois eu vou falar sobre isso. Primeiro, evangelizar não é uma opção. Eu gosto, eu não gosto, eu não sei. Depois eu vou encaixar todo mundo aqui na obra evangelizadora do Senhor. Fica tranquilo. Mas primeiro vai esquentar um pouquinho o azeite, aí depois a gente esfria. Não existe opção. Evangelizar é igual orar, é para todo mundo. É para todo mundo. Não tem opção. É uma ordem. Vão e preguem. Levem o evangelho. É uma ordem do Senhor. Só que existem várias camadas de evangelização. Por exemplo, como Jesus falou lá em Atos, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém é como se fosse a minha casa, minha família, os meus amigos íntimos. Você já fez? Eu preciso que tu faça uma lista essa semana de amigos íntimos seus, locais aqui de Blumenau, que não conhecem Jesus, que você sabe que se pelo menos um dia na tua vida, se você convidar ele para vir num culto, por exemplo, ele viria. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas íntimas, pessoas próximas, essa é a camada da evangelização mais fácil de você ter um resultado assim, em curto prazo. Porque existe uma diferença entre eu ir pela rua: oi, tudo bem? Eu vou lá na minha igreja. Pô, a pessoa nunca me viu na vida. Ela nem sabe se é verdade o que eu estou falando. Como é que eu vou convencer essa pessoa de ir na minha igreja? Esquece, não tem opção. Agora, uma pessoa que anda comigo, trabalha comigo todo dia, um parente meu, tu pode fazer aquela pressão. Ei, quando é que tu vai? Ei, vamos um dia, eu pago uma pizza para você depois do culto. Vamos lá um dia.
Sabe por quê, gente? Existe uma pressão do inferno para a gente colocar pessoas aqui que não conhecem Jesus. Mas se a gente conseguir colocar aqui é muito fácil do Espírito Santo tocar na vida delas. Aqui, porque o ambiente está todo preparado, tem pessoas que preparam músicas, tem a luz, tem tudo, tem um ambiente, então elas vão estar aqui, tem uma palavra, elas vão estar aqui, então é muito fácil o Espírito Santo tocar na vida delas. Agora o difícil é trazer aqui para dentro. Então essa primeira camada eu preciso, e não precisa de técnica, é um amigo seu, é teu íntimo, pode falar aí, vamos, eu vou passar lá na tua casa e vou te pegar, não quero nem saber, bora, uma vez no ano, 2024, vai prometer para mim, quando tu vai? Faz essa pressão, você consegue. A gente precisa ter igual, como é que Pedro conheceu Jesus? Vocês sabem, não? O irmão dele, André, que apresentou Jesus. Se você ler em João, conta bem detalhado, que André era discípulo de João Batista, ele ouviu João Batista falando que iria vir Jesus, então quando o André viu Jesus sendo batizado e tal, aí ele foi lá e chamou Pedro, você precisa vir comigo, vem cá, eu vou te mostrar alguém, eu vou te apresentar um homem. Quem era? Jesus. Acabou, virou discípulo. Agora imagina se não tivesse a pressãozinha de André. Imagina se o André não fosse lá, ei, vamos lá? Vamos? Você acha que irmão assim fala assim, meu querido, por favor, vamos. Não, irmão pega no braço, bora meu irmão, é aqui que tu vai, tu tem que ouvir esse homem, tu tem que ver. E assim, ele criou uma pressão e trouxe. Outra camada, né? É as pessoas que nos rodeiam. Um amigo do trabalho, um vizinho, aí já é diferente a abordagem. Então não pode ser aquele crente chato, que fica ouvindo louvor alto assim, para poder a pessoa saber que tu é crente. Aí tu fica incomodando a pessoa, aquela música alta, não, gente, seja uma pessoa inspiradora. Aí tu não pode ser um chato, tu tem que ser inteligente, tu tem que ser inspirador. Quem sabe, eu sempre falei isso aqui, né? Quem sabe você agradar, tu faz um bolo, dá uma metadinha pro teu vizinho. Você não vai morrer de fome, não. Deus vai prosperar a tua vida. Faz algum prato diferente, bate na porta, olha, eu lembrei de você. Não precisa falar nada sobre Jesus, porque Jesus é essa prática. Só Jesus para fazer, porque o mundo, gente, é egoísta. O mundo não faz nada para ninguém. O mundo sem Deus, cada um com o seu quadrado e deu. Faz um favor para o teu vizinho, faz alguma coisa, oferece alguma coisa, alguma ajuda, e você vai ganhando o coração através de atitudes, e as suas atitudes vão falando de Jesus, e vai. Vocês viram que domingo passado de manhã veio uma vizinha nossa aqui? Veio ela e o filho, e ela avisou para mim, João, gostei muito, e domingo que vem eu estou aqui de novo. Como é que a gente conquistou ela para cá? A Lola. A Lola é minha cachorra. A Lola, quando eu saio, ela também sai. Ela gosta de um rolezinho. E essa minha vizinha, não é minha vizinha de parede. Ela mora no final da minha rua, muito longe. E ela tem um cachorro chamado Baruque, que se tornou o namorado da Lola. A Lola é evangelista, gente. E a Lola é uma figura, ela é muito boazinha e tal. E sempre que eu saio, ela manda foto da Lola na sala dela. Ela ama a Lola. Para você ter uma ideia, o Baruque mora fora de casa com a casinha dele. E tem o carro deles lá. Quando a Lola está lá, o Baruque dorme debaixo do carro e a Lola dorme na cama do Baruque, dentro da casa. Você vê como é que o Baruque é gentil, né? É um macho gentil, né? Por isso que a Lola ama ele, né? Então, essa amizade dos cachorros aproximou a gente. Porque por várias vezes eu tive que ir lá buscar a Lola. E nessas idas e vindas, aquela conversa, né? E aí, tudo bem? Poxa, que legal a sua casa. Poxa, que legal a amizade dos cachorrinhos aqui. E fomos conversando. E aí a gente criou uma intimidade. Aqui ela tem o número dela. Aí os meninos brincaram. Aí saiu um convitezinho. Ei, o dia que tu quiser ir ali na igreja, poxa, ia ser tão legal, a gente ia ficar bem honrado de te receber. Pronto. Ela sentou ali, onde estava a Dani ali. E ela e o filho dela chegou em casa falando, mãe, eu amei a professora que me ensinou e não sei o quê. E amaram a igreja. Pronto, está feita a evangelização, gente. Mas tem que ser intencional. Eu conheço dois jovens, na época que eu era missionário, lá em Canoinhas, que os dois eram da igreja na época, só que um era desde berço e o outro tinha se convertido uns 3 anos. Ele já tinha tipo uns 20 anos. Então, só que aí ele tinha uma raiva desse outro menino, assim, uma raiva santa,
Porque eles dois viveram a vida inteira juntos, estudaram a vida inteira na mesma escola, na mesma sala. E o menino que era crente desde berço nunca chamou esse amigo para a igreja. E esse menino, quando veio sozinho assim, veio do nada, apareceu na igreja, se converteu. Aí ele falava assim, poxa André, você nunca falou de Jesus para mim na escola, como eu queria ter conhecido Jesus antes. Está vendo? Eu não sei se todos aqui são de berço, mas aqueles que não são de berço cristão, vão concordar muito comigo, que sabem que depois que Jesus entrou na vida, a vida mudou muito, e vocês têm até uma vontade de, se pudesse ter aceitado Jesus antes, vocês fariam isso. Quem já pensou isso assim? Quem já conheceu? Sabe que isso é uma verdade. Se eu pudesse ter conhecido Jesus antes. Sabe como é que a pessoa vai conhecer Jesus? Se um doido falar para ele. Se um doido se aproximar, ser intencional, falar. Então essa camada da evangelização precisa ser assim, de você se aproximar, de você celebrar as qualidades da pessoa e você ir ali. E tem uma terceira camada que é na rua, né? Quando a gente sai aí falando assim mesmo, de forma oficial pela igreja, né? Que eu anotei aqui 6 passos rápidos. Como evangelizar alguém na rua. Primeiro, você tem que abordar uma pessoa e deixar ela falar. Sabe qual é o nosso problema quando a gente vai evangelizar na rua? A gente quer falar o plano da salvação em 5 segundos. Está escrito na Bíblia, e Jesus... A pessoa, peraí, mas o que é isso? Quando você vai evangelizar, oi, tudo bem? Quem é você? Deixa a pessoa falar. De onde você veio? Como é o seu nome? Você tem família? A pessoa tem que se sentir à vontade. E ela falar muito mais do que nós. O problema é quando a gente vai evangelizar, é assim, é linha de produção, Jesus chama. A pessoa, peraí, mas quem é Jesus? Quem é um cara que me ama? Como assim? Assim que acontece em muitos evangelismos. Outra coisa, celebre as qualidades da pessoa. Quando ela falar que tem, sei lá, qualquer coisa, poxa, que legal. Cara, que incrível. Se ela tem um cachorro, meu, que lindo esse cachorro. Se ela tem um filho, nossa, que família linda. Tu tem que ser inteligente na conversa. E sabe por quê? Jesus vê qualidades em nós quando o mundo vê defeitos. E quando a gente vai com preconceitos, nós não estamos sendo Jesus. Esse é o nosso problema. Terceiro passo. Entre em assuntos que seja do interesse da pessoa. Então, por exemplo, se ela está com uma camisa de time, tu já fala bem do time, por mais que você seja do time contra. Se você é gremista e você pega um cara do Inter, tem gremista que já atravessa a rua. Esse eu não vou evangelizar. Mas vai lá e fala, pô, cara, que camisa bonita dentro de você. Jesus, misericórdia. Porque isso vai cativar a pessoa. Vocês lembram quando Jesus abordou a mulher no tanque? Lá no poço de Jacó, a mulher samaritana? O que ele começou a conversar com ela? Olha o papo de Jesus. Parou assim. Ai, que sede. Olha como é que Jesus é inteligente. Num lugar de água, sol de meio-dia. Qual era o assunto? Meu, que sede, hein? Cara, já chamou atenção. A mulher foi ali para aquilo. É lógico que a mulher vai prestar atenção nele. Ele, ai, que sede, gente. Aí ficou assim, nossa, que sede. Até a mulher entender que estava falando com ela. Então ele fala contextualizado. Aborde assuntos. Aí eu anotei aqui, no final da conversa, fale de Jesus de forma contextualizada. Você vai ouvindo o que ela vai falando e você vai preparando algo que entre naquilo ali. Por exemplo, eu já abordei várias pessoas, que a pessoa fala assim, meu pai está doente, ou alguém está doente. Ali é uma oportunidade. No final da conversa, poxa, eu posso orar por essa pessoa? Ou então assim, pode ter certeza que Jesus pode curar esse teu parente. Pronto, já jogou uma flecha. Então a gente tem que ser menos evasivo e mais inteligente. Outra coisa, se tiver abertura, ofereça uma oração. Sabe por quê, gente? Tem gente na rua que está passando que está com pressa. Mas é o crente chato, fica ali, então, Jesus estava lá. Aí fica assim, 500 horas, a pessoa, dá licença, ela não vai prestar atenção. Mas tem gente que para aí e vai te ouvir. Essas, você, lá no finalzinho, posso orar para você? Oração de 2 segundos, gente. Não, Criador dos céus e do universo. Eis que... Não, aí começa ali, já assusta a pessoa vai ficar com medo. A gente tem que ser inteligente. Por último, se houver oportunidade na conversa,
aí você convida para ir na tua igreja. Que qual o problema? A gente já começa no invertido, né? Oi, tudo bem? Amanhã à noite tem culto na minha igreja. Peraí, cara. Mas que igreja? Quem é você? Sabe por quê? A pessoa não precisa saber onde é a tua igreja. Ela precisa saber onde é que está Jesus. E você vai mostrar para ela onde está Jesus, não onde é que está a tua igreja. Estão entendendo aí, amém? Então, uma mini aula de evangelização rapidinho aqui. E por último, a última caixinha de conversa aqui que fizeram. Entregar a Deus toda a minha ansiedade. Isso aqui é algo meio, assim, tanto quanto verdade para muitos. Só que essa frase também pregou muito para mim, porque muitos de nós estamos depositando essa nossa ansiedade em coisas, em pessoas, e achando que essas coisas e pessoas vão suprir a necessidade que essa ansiedade está criando em mim. E o que acontece? A gente se frustra porque pessoas nos decepcionam. Coisas se acabam, coisas se perdem, coisas... Estava conversando já tarde ali que... Vou comprar Meu Deus, eu estou ansioso porque o meu carro está muito tempo usado. Eu quero um carro novo. E alguém fica ansioso. Não, vou me preparar, vou fazer isso, vou comprar uma carta de crédito. Aí acabou. O cara ansioso, compra uma carta de crédito, ele vai morrer. Antes da carta sair. Porque todo mês ele fica no sorteio, né? Vai ser esse mês, meu Deus. E fica ali, vai morrer. Calma. A gente fica ansioso por tudo. Só que essa frase aqui falou muito, ó. Entregar para quem? Para Deus. O que Pedro fala? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado, ele está cuidando. O problema é que o muito ansioso, ele tem medo do quê? Do futuro. Ele tem excesso do amanhã. Ele fica assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Será que vai acontecer? E ele fica naquela, eu vou preparar tudo para tudo dar certo, porque eu tenho medo de qualquer coisa dar errado naquela coisa. Ele fica, e aquela aflição, e ele já fez tudo o que poderia fazer para não dar errado, mesmo assim ele fica com medo de dar alguma coisa errada, por causa da ansiedade. E a gente tem que entender que naturalmente nós somos ansiosos. Olha o que Salmos diz, Salmos 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Está vendo que naturalmente nós temos uma ansiedade. A gente tem essa ansiedade por Deus. A nossa alma já é ansiosa para ter a presença do Senhor. E qual é o melhor remédio para a ansiedade, gente? Vocês sabem, não? Não é feito por laboratório. O melhor remédio para a ansiedade se chama fé. Porque a fé, ela vai te dar sustento para o dia de amanhã que você não tem um controle. Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha aí. Uma coisa, gente, é a gente ser cuidadoso. Outra coisa é a gente ser preocupado. Ser cuidadoso é aquele que planeja, é aquele que prepara, é aquele que diminui os riscos de dar algum problema. Ótimo. Isso se chama diligência. Outra coisa é eu me entregar para as preocupações. A palavra já diz, é uma preocupação. Eu estou me ocupando com o que eu não deveria me ocupar. E acaba que o ansioso fica até ruim de relacionamento, porque daí está toda a vida tenso, toda a vida preocupado, toda a vida com aquela expectativa, e ele não curte enquanto as coisas não acontecem. Aí quando tudo acontece, ele está tão cansado que ele só quer descansar, porque ele ficou tão tenso com tudo que ia acontecer. A fé faz a gente descansar no Deus que sabe tudo e o melhor para mim e para você. A fé é um descanso, gente. Interessante que eu anotei uma frase antiga que eu já tinha anotado há muito tempo. Eu procurei nas minhas anotações e achei essa frase aqui, ó. Anota para você aí também. Deus não responde ansiedade. Deus responde fé.
Porque o ansioso, ele é insistente. Vamos, essa promessa tem que acontecer. Eu estou fazendo de tudo para tudo isso acontecer. Mas calma, tem um tempo de Deus. Deus não vai responder a minha crise de ansiedade, porque eu estou com pressa que as coisas que eu sei que vai acontecer, aconteçam. Não, Deus vai responder à fé, que apesar de você estar numa situação que não tem condição de dar um passo à frente, a sua fé faz você descansar, sabendo que Deus vai te sustentar para dar esse passo. A fé vai te dar a certeza que apesar de você não ter condições, não ter como dar um passo à frente, você sabe que o Deus que você serve está te sustentando. A fé é isso. E ela dissipa a ansiedade. Eu não sei, eu fiz tudo que eu posso fazer. Mesmo assim eu sei que é pouco. Mas eu sei que vai acontecer porque Deus vai me sustentar. Salmos fala assim, eu deito e durmo. Porque o Senhor me sustentou. Eu acordo, Deus me deu mais um dia. Tá vendo? A gente não canta assim, porque Ele vive. Posso crer no? Crer. A gente fica muito ansioso com, meu Deus, como vai ser esse ano? Olha o mundo, olha as guerras, olha não sei o quê, e olha isso. Menos olha a Deus. A gente não fala assim, olha a Deus. Olha para Deus. Vê se Deus está com rugas de preocupação igual a gente. Deus sabe de todas as coisas. Quando você e eu ativarmos a nossa fé, o nosso futuro será garantido. Você acredita nisso? Olha o que diz em Mateus 6:34. Na verdade, todo dia, gente, é uma receita aqui. Eu vou dar uma de médico aqui para você. Vou prescrever uma receita aqui para você, E vou assinar embaixo assim, Todo dia que você tiver ansiedade, vou receitar um remédio para você. Mateus 6. Mateus 6:24 em diante. Leia aquilo, esfrega assim, bate na cabeça assim. Dorme, bota em cima do travesseiro e dorme em cima do Mateus 6. Anda lendo aquilo ali. Você vai ver como a sua ansiedade vai ser dissipada. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Olha o finalzinho de Mateus 6:34. O finalzinho. É o último versículo. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Deus já está falando, não se preocupe. Eu estou aqui, Meu Deus, como é que vai ser? Aí o meu emprego, aí não sei o quê, aí isso e aquilo, eu não sei, eu também não sei. Eu também não sei. Uma coisa eu sei, Deus está cuidando de mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus está cuidando de você, sempre cuidou. Apesar de você de ter escolhas que afastaram você apenas do plano de Deus, mas nada te afastou de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. E a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não estou separado do amor, eu não estou separado de Deus. Mas eu posso me afastar dos planos, dos propósitos. Eu posso me afastar da vontade dele, estar fazendo outras coisas. E isso faz a gente se sentir longe. Mas Deus fala contigo nessa noite que você nunca esteve tão perto do Senhor. Não pelas suas atitudes, mas porque Ele te atraiu para perto dele. A Bíblia diz assim, Ele nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dele.